antes de um pouquinho Gênesis 19, vai falar sobre Sodoma e Gomorra, como que aquela cidade era depravada, né? Terrível, cheia de pecado. Deus culminou ela com fogo, né? É extraordinário. Em Gênesis 18, Deus conversa com Abraão, e aí Abraão intercede pelo povo, né? Por Sodoma e Gomorra. E aí de 50 vai. Então, de Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa, é só 4. Realmente não tinha nem 10, e por isso foi fulminado aquelas 2 cidades. Interessante. Agora, professor, eu queria que a gente conversasse um pouquinho. O senhor falou que tem pessoas que são muito polêmicas, mas conversasse um pouquinho também a respeito, né, que tem pessoas que falam que Deus é o autor do pecado. E por isso a gente está aqui para desmistificar essa absurdo. Porque eles falam assim, professor, acho que você já ouviu. Se Deus sabia, né, que o próprio demônio, o próprio Satanás, ia pecar, e Deus permitiu um livre-arbítrio para ele e também para Adão e Eva. Por quê? E aí eu acredito, na minha opinião particular, que essa questão de que Deus ele não fez ninguém robô. Ele queria que a sua criatura tivesse livre e espontânea vontade para o adorar. Você poderia comentar um pouquinho para nós sobre isso? Como eu falei com o irmão, eu sou batista calvinista, mas embora sendo calvinista, eu creio piamente que Deus criou o homem com vontade livre, que a gente chama de livre agência, ou como os teólogos, é um palavrão, né? Algum dia já ouvi essa palavra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança com a faculdade, né? O homem, ele é um ser biopsicossociológico e espiritual. Faculdade, criou o homem com a faculdade ôntico, metafísico, psicológico de escolha. Esse palavrão. Eu vou repetir. Faculdade ôntico, metafísico, psicológico de escolha. Ou seja, a grosso modo, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. A Bíblia fala, e muitos atribuem, se Deus, como um argumentou, se Deus criou o homem e a mulher, ele teria criado o pecado também. A Bíblia fala que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o bem e o mal. Deus está acima. A bem da verdade, o equívoco, o erro, é que as pessoas colocam o erro humano, a queda do homem, na conta de Deus. E a Bíblia fala que Deus é um Deus santo. E Deus é um Deus, é um ser espiritual. Ele é espírito. E é um ser absolutamente santo. Então, ele criou o homem. Aí vem ali no Gênesis, mas Deus se arrepende de ter criado o homem? Aí porque a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Mas ali é uma questão semântica. A Bíblia não erra. A Bíblia é infalível. Nós cremos piamente nisso. Essa verdade insofismável. Que a Bíblia não falha. Ela é inerrante e infalível. Mas ali a palavra do hebraico é nahan. Deus não se arrependeu. Shuv metanoia, que é arrependimento humano. Quando se fala em arrependimento humano, é shuv ou metanoia, ou metanoite. Mas para Deus é nahan, enarren. Ou seja, Deus não se arrependeu, Deus ponderou. Deus teve digamos assim, um desabafo, né? Ele respirou profundamente. Tipo assim, que pena. Criei o homem e a mulher e eles pecaram. Deus sabia? Sabia. Ele é onisciente. Ele é todo poderoso. Mas ele nos criou a imagem e semelhança para sermos santos. Em Jesus, nós estamos em busca da santidade, em direção à santidade, à santificação em Cristo. Mas, humanamente falando, o homem, ele escolheu o mal, a liberdade. Ele exerceu o mal, a liberdade, a livre agência, o livre-arbítrio que Deus tinha dado a Adão. E ele pecou. Ele ouviu a sua mulher Eva, e Eva ouviu a serpente, e os dois pecaram e morreram. O pecado entrou no mundo por causa do homem, não por causa de Deus. Não sei se eu respondi, irmão. Muito bem, muito bom.
mesmo o irmão dizendo que é calvinista, né? Mas o irmão acredita, pelo que eu estudei até hoje, o irmão acredita, por exemplo, que Adão e Eva teve o livre-arbítrio antes da queda, né? Depois da queda que perdeu. É isso mesmo, né? Pois bem, é por isso que eu estou falando